Isso aí, galerinha, vamos ver o que a gente, quanto mais a gente conseguir fazer aqui, melhor, né? Então vamos nessa, desde que a gente vai entendendo o que está pegando, né? Questão 1 da UDESC, então, nesta bela tarde para um apoio de física do terceiro ano, vamos falar da UDESC 2013. Primeira questão, então, de física. Uma pessoa do alto de um prédio solta uma bola e mede o módulo da posição da bola em função do tempo. A figura abaixo mostra o esboço do gráfico da posição em relação ao tempo. Certo? Bom, se é a altura em relação ao tempo para ter dado uma parábola, nós sabemos da função horária da posição, embora nós chamemos de D igual a D0 mais V0t mais A até o quadrado sobre 2, aqui ficaria conveniente. Y igual a Y0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Certo? Se é uma parábola, é uma equação de segundo grau. Então, tem aceleração. Concorda comigo? Sim. Porém, no tempo zero está na posição zero. Então, V0 é zero e a posição inicial também é zero. Então, agora, só de bater o olho nisso e usando mais matemática do que física, hein? Eu já descobri que essa aqui é a equação que rege a posição do cara. Então, eu sei que tem aceleração. O que ele pede? Assinale a alternativa que representa o esboço do gráfico em relação à velocidade. O gráfico em relação à velocidade e tempo. E aceleração e tempo. Ele quer o gráfico da velocidade com o passar do tempo e da aceleração com o passar do tempo. Ele deu as opções, né? Deu. Mas nem precisa delas. Com as opções fica mais fácil, a gente fica tentando fechar um com o outro. Mas só de saber esse eu tenho que conseguir esboçar os outros. Porque pensa bem, se tem aceleração, a velocidade muda. E muda de maneira constante. Como é que é a equação da velocidade? V igual a V0 mais A vezes T. Nós descobrimos que V0 era zero em função de ter saído do ponto zero. Então essa é a equação da velocidade, uma equação de primeiro grau crescente. Estou falando até aquele momento ali, né? Ele chamou alguma coisa aquele momento? Não chamou nada. A partir deste momento, a equação ficou uma reta. Então não tem mais a parte de segundo grau, acabou a aceleração. Certo? E aí a velocidade não é zero, a inicial, então a velocidade é constante. Então a equação da posição ficou assim, ó, y0 mais v vezes t. Certo? Para dar uma retinha. Beleza? A equação da posição. Porém, já que não tem aceleração, a equação da velocidade vai ficar a vezes t vai dar zero, que não tem aceleração, vai ficar isso aqui, ó. Minto. Não, V igual a V0, não vai ficar V igual a V0. A posição do cara está constante com o passar do tempo, ele parou. Sim, ele cai. Vai ser velocidade nula, não vai mais ter velocidade. Então ele vai tendo uma certa velocidade e de repente vai parar. Agora, isso aqui é interessante. Ele provavelmente está desprezando a resistência do ar, né? Desprezou a resistência do ar, bateu no chão e parou. Porque se tivesse resistência do ar, ia ser uma curvinha aqui, né? Ia parando, não ia parando, ia ficando com a velocidade constante, né? Então ia deixando de ficar curva e ia começar a ficar reto. Sim. É isso aí. Então, caiu para zero a velocidade, parou. Então ficaria isso aqui, né? E dá para matar a aceleração já com esse primeiro aí? Claro, no início tinha uma aceleração que era constante. E depois a aceleração caiu para zero, né? Sim. Então, aí nós vamos nas alternativas e vemos o que se assemelha a isso que a gente reproduziu. Deixa eu dar uma olhada. A letra A tem a velocidade correta e tem a aceleração correta. A letra B começa assim a aceleração muda. Então, bateu. A aceleração era reta. Questão 2. Até porque o corpo estava em repouso primeiro, não fazia questão de sair de cima a velocidade dele. Porque ele estava parado. Claro. Questão 2. Um bloco de massa m e velocidade escalar v0 desliza sobre uma superfície horizontal. Assinale a alternativa que representa a força de atrito necessária
para parar o bloco a uma distância d, e o coeficiente de atrito cinético necessário para isso, respectivamente. Então olha que legal, tinha um bloco de massa m, velocidade v0, desliza sobre uma superfície horizontal. Assinale a alternativa que representa a força de atrito, então ele tinha a velocidade para lá, mas o atrito era no sentido oposto, ele quer saber qual é a FAT para esse cara parar depois de uma distância d. Seria a própria energia cinética com essa distância d. Gostei da tua ideia. Tem um teorema de energia cinética, que diz que o trabalho é igual à variação de energia. O que é trabalho? Trabalho é força, que é a força de atrito, vezes distância, vezes o cosseno do ângulo. Variação de energia cinética final menos inicial. A força de atrito é para trás, o deslocamento é para frente, por isso que o cosseno vai ser 180. Trabalho negativo. Né? Claro, um trabalho resistente. Então, a FAT vezes a distância, vezes o cosseno de 180, é igual a energia cinética final. mv final é 0, menos mv inicial, que ele chamou de v0 ao quadrado, sobre 2. Teorema de energia cinética. Esse aqui deu 0. Isso aqui vai dar menos 1. Menos com menos, mais. Está multiplicando, passa. A FAT fica sendo mv0 ao quadrado sobre 2d. Ah, ó. Então todos... Vou ler de novo. Assinale a alternativa que apresenta a força de atrito necessária para parar o bloco. Ele falou a força de atrito. Eu já considerei a força como sendo negativa porque eu sabia que ela era de atrito. Por isso que o meu resultado deu positivo, né? O dele tem 4 resultados negativos e 1 positivo. Se o cara não tem um pouco de maturidade, ele pensa, o meu deu positivo, o único positivo é aquele, assinala e vai embora. E erra. Talvez erre, né? Porque na verdade ele não pode falar se é positivo ou negativo, sendo que ele não deu o referencial ainda. Então ele tem o direito de dizer que é negativo porque é do contra, ou falar não, no cálculo eu já sabia que era negativo como eu fiz, entendeu? E aí deu o valor positivo aqui, né? Cuidado, né? Eu sabia que essa força era negativa por causa do cosseno de 180 ali, né? Muito perigoso isso. Bom, os valores ali quase todos estão por esse lado aí, alguns não têm o 2, outros têm o menos na frente, então o que vai matar a charada é a gente descobrir o coeficiente de atrito para que isso ocorra. Aí eu já não lembro. O que é força de atrito? Mi vezes a normal. FAT é Mi vezes a normal. Certo? O formuláriozinho deveria ter essa fórmula. A FAT nós acabamos de descobrir. M V0 ao quadrado sobre 2D igual. O Mi é o coeficiente de atrito que eu quero descobrir. E quem é normal na horizontal? Quem é a força normal na horizontal? É o próprio peso, que é M vezes G. M vezes G. Concorda comigo? Corta a massa na direita e massa na esquerda, o G está multiplicando, passa. O coeficiente de atrito fica então V0 ao quadrado sobre 2GD, ou 2DG. V ao quadrado sobre 2DG. A letra A tem isso, só que não tem o 2 na parte de baixo. A letra B tem mv ao quadrado sobre 2d negativo e v0 ao quadrado sobre 2dg. Legal. E a letra D, a única que era positiva, não tinha o 2 aqui. Então nós temos que considerar que ele está considerando que a força de atrito, por ser no sentido oposto do movimento, recebeu um sinal negativo. Certo? Por que na nossa não ficou negativo? Porque eu já supus que ela, eu já sabia que ela era negativa e me antecipei. Se eu não tivesse me antecipado, tivesse ignorado o cosseno de alfa, eu ia perceber que a FAT vezes o cosseno de alfa ia dar negativo. E eu saberia por que é negativo, porque trata-se de uma força de atrito. Então ficou letra B mais uma vez. E no gabarito tem o menos ali. Acabei de explicar o porquê que apareceu o menos. Letra B. Esse aqui confirmou a letra B. Então, bonita questão. A primeira estava, acho, um pouco mais light ali. Essa aqui tinha que, além de ter percebido do teorema de energia cinética, tinha que lembrar da força de atrito. Uma questão bacana, porque quando não tem o númerozinho, né, as letrinhas, eu sempre comentei isso com vocês, as letrinhas nos travam ali, e por isso que eu sempre estimulei, quando possível, a gente fazer as deduções, trabalhar bastante com as letrinhas.
Vamos para a questão 3. Eu estou no escuro aqui, deixa eu dar uma explicação para isso. Questão 3 falava o seguinte. Um satélite está em órbita circular em torno de um planeta de massa emisão e raio a uma altura h. Assinale a alternativa que representa a velocidade escalar adicional que o satélite precisa adquirir para escapar completamente do planeta. Essa aí eu não sei quando é que se a gente já tinha tido essa aula, ou se foi logo depois que a gente falou da velocidade de escape. Foi, né, um diazinho ou 2 diazinhos depois que a gente teve essa aula. Então realmente vocês ficaram prejudicados em função de não ter tido essa aula da velocidade de escape. Bom, temos um planeta em emisão, tem um satélite, vou desenhar um satélitezinho orbitando. Se ele está orbitando, a gente tem que supor que é um movimento circular uniforme. E a força centrípeta é feita devido à força de atração entre as massas. Força centrípeta, mv² sobre R. Só que o R é a distância do centro do planeta até o satélite. Então é o R mais H. mv² sobre R. Força de atração gravitacional. Constante gravitacional universal, massa de um corpo, massa do outro corpo, distância entre os centros dos corpos ao quadrado. Corta a massa do satélite com a massa do satélite, corta esse cara com A ao quadrado, velocidade fica sendo a raiz quadrada de Gm R mais H. Cuidado! Essa é a velocidade orbital. Aquilo que nós vimos recentemente. Velocidade orbital é só igualar a força centrípeta pela direção das massas. Corta a massa do satélite, mostrando que a massa do satélite não importa. Ou seja, não interessa se é uma nave espacial, um satélite ou um astronauta. Todos vão ter a mesma velocidade orbital. Por isso que dá a sensação de estar flutuando, porque está exatamente com a mesma velocidade do cara. Aí que entra aqueles 41% para escapar. Isso, exatamente. Né? Agora é o seguinte, ó, essa é a velocidade para ele orbitar. Qual é a velocidade para ele escapar? Velocidade de escape. É raiz de 2Gm sobre R mais H. É só botar o 2 lá, né? Mas olha a pergunta que o safado faz. Como o português mata a história, né? Assinale a alternativa que representa a velocidade escalar adicional que o satélite precisa adquirir para escapar completamente do planeta. Adicional, tem que pegar esta velocidade e subir para ele esta. Por isso que essa aqui eu matei um pouco mais fácil, porque eu sabia que tinha que ter um menos alguma coisa ali, uma coisa menos a outra. Né? E a única que tinha alguma coisa menos a outra ali é uma que botaram na frente, raiz de 2 menos 1, multiplicando. Certo? De qualquer forma, vamos ver, velocidade de escape menos V. Essa menos esta. Eu posso colocar raiz de 2 separado aqui, né? Ficaria raiz de 2 que multiplica raiz de Gm R mais H menos raiz de Gzão M R mais H. Botando raiz de Gzão M R mais H em evidência, fica raiz de 2 menos 1 que multiplica raiz de Gm R mais H. Então essa aí o cara está treinadaço nessa, se ele treinou essa parte, ele nem faz a conta, porque ele percebe que tem que ter o raiz de 2 menos alguma coisa, se ele leu com atenção, né? Ele não faz a conta, ele vai na letra D sem conta. Letra D. Essa não tinha como vocês, teoricamente, acertar, a não ser que tivesse um pouco de sorte. Um pouco na lógica. Né? Claro, lógico, não foi chute completamente na cega. É isso aí. Mas, né, vocês, por não terem tido essa aula aí um pouco antes, ficaram um pouco prejudicados. Eu cheguei ali só no primeiro vez. Isso aí, questão 4. Questão 4 dizia o seguinte: um sistema fechado contendo gás ideal sofre um processo termodinâmico isobárico, provocando mudança de temperatura de 200 graus Celsius para 400 graus Celsius. Assinale, agora entendi, assinale a alternativa que representa a razão aproximada entre o volume final e o volume inicial de gás.
Oh, yes! PVT. Eu só errei por não ter botado por Intel. Ai. Isobárico, beleza? Ele quer a razão entre o volume final e inicial. Ele quer então V2 dividido por V1. V2 dividido por V1, T2 dividido por T1. Mas tem que ser em Kelvin. 400 Kelvin, que é a temperatura depois, mais 273, 673. 200 mais 273, 473. Isto é que é V2 sobre V1, que vai dar 673 dividido por 473, 473, sobra 200, vírgula abaixo 0, 5 estoura, 1,4 alguma coisa, e tinha lá a letra C. Muito bem. Mas o mais legal é perceber, né, cara? Pô, foi um detalhezinho, né, cara? Só uma concentraçãozinha de nada ali. Posso me escrever esse ano? Letra C. Nas outras que já fez? Eu fiz que é um pouquinho. Letra C. Vamos que vamos. Por isso que eu sempre berrei desde o segundo ano. Kelvin! Kelvin! Eu fazia essas piadinhas aí, mas isso é para marcar mesmo. Ficar bem marcante. Questão 5. Tá ali o DESC 2013. Questão 5. Na metade eu dou uma pausadinha para ninguém infartar. Acho que não. Eu tenho a impressão que eu falei. Recentemente, um grupo de astrônomos brasileiros da Universidade de São Paulo, USP, e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, perdão, UFRN, claro, em parceria com o Observatório Europeu do Sul, descobriram a estrela gêmea do Sol mais velha já identificada, com 8,2 bilhões de anos, quase o dobro da idade do Sol, o qual tem 4,6 bilhões de anos. A estrela Hipparcos 102.152 fica a 250 anos-luz da Terra, na constelação de Capricórnio. Considerando esta informação, assinale as posições corretas. 1. A luz gasta 250 anos para percorrer a distância entre Hipparcos e a Terra. Ele falou que a Hipparcos está a 250 anos-luz da Terra. Fica a 250 anos-luz da Terra. Terra, Hipparcos. A luz de Hipparcos demora 250 anos para chegar na Terra. Anos-luz. Alternativa 1. A luz gasta 250 anos para percorrer a distância entre Hipparcos e a Terra. Às vezes é tão fácil para dar uma lida 3 vezes. Pô, é isso mesmo? É isso. Oi. A idade da estrela Hipparcos é 250 anos. Pela madrugada. O que é isto? Não é interpretação de texto, né, cara? Mas nesse caso foi pura interpretação de texto. Nunca precisava ter assistido uma aula, né, para o item 2, o cara lendo o texto, ele, aula de física, lógico, em português precisaria, talvez. Qualquer fenômeno que ocorra hoje na estrela Hipparcos será percebido na Terra somente daqui a 250 anos. Eu te confesso que eu só considerei esta correta depois que eu vi que não tinha como ela estar falsa. Porque como assim qualquer fenômeno? O cara solta um pum em Hipparcos, daqui a 250 anos eu sei que ele soltou o pum? Não. Então quando ele fala qualquer fenômeno, ele está exagerando. Né? Então ele diz assim, qualquer fenômeno óptico de repente, ou qualquer radiação emitida pela estrela, né? Então assim, ó, se o cara fosse chato, tá errada essa afirmação, mas como ele está falando da ótica do fenômeno, né, da radiação da luz, então tudo bem, mas olha o perigo. Teve outra questão, tem aquela questão do cara da bússola que está em movimento e emite campo magnético, que você falou também sobre em repouso ou em velocidade. Daí eu fiquei pensando, mas se falar em repouso, não está falando referente a alguma coisa. Eu não cheguei a colocar aquela por causa disso, mas era bem aquela. Exatamente, né? Ou seja, às vezes a gente é muito cri-cri e às vezes a gente tem que dar um desconto para a física, né? Isso é muito perigoso. Então vamos lá, consideramos verdadeiro porque vimos que não vai ter alternativa que a gente desejava se a gente fosse considerar falso. A única coisa que me chateou ali foi qualquer fenômeno.
né? Teriam que ter cuidado com isso. Uma foto da estrela Hipparcos tirada hoje mostra como ela será daqui a 250 anos. Tirei a foto da estrela. Eu estou vendo o que ela vai ser daqui a 250 anos? Eu estou vendo o que ela foi 250 anos atrás. Né? E o cara então mexeu com essa brincadeira aí. Certo? Então 2, aliás, 1 e 3. 1 e 3. 1 e 3 são verdadeiras, letra D. Muito bem. Esta foi a questão 5. Vamos para a questão 6. Foi aquela questão que a gente discutiu rapidamente na aula hoje. O cara disse que tem uma coisinha muito fininha, de um tamanho L0, feito de um material cujo coeficiente de datação é alfa, e sofreu uma variação de temperatura ΔT. Falou isso. Ponto final. Para uma chapa quadrada fina de lado L0, uma chapa de lado L0, feito do mesmo material. Então o linear é alfa também. E para um cubo, feito do mesmo material, todos com arestas L0, mesmo material, gama seria o triplo, mas o material linear é alfa. Se a variação de temperatura for 2 ΔT, esses caras sofreram uma variação de 2 ΔT. O número de vezes que aumentou a variação da área e do volume da chapa, respectivamente, é... Pô, custava ter falado, considerando que eles variaram ΔT e depois variaram 2 ΔT, qual é a relação entre variar ΔT e variar 2 ΔT? Se ele deixasse claro isso, pô, tudo bem, eu só dobrei a temperatura, tudo ficou igual. O ΔS, que é igual a S0 vezes beta vezes ΔT, virou ΔS igual a S0 vezes beta vezes 2. Então só o 2 se acrescentou, porque só a temperatura dobrou, nada mais mudou. E eu estou comparando o próprio objeto com ele mesmo. Se tivesse deixado isso claro em bom português, o que eu até gostaria que a Fafá lesse, para ver se... isso aqui está meio analfabeto esse texto. Ou é a gente, não, vocês estão sendo cri-cri, vocês físicos aí, tá bem fácil de entender. Eu, ao meu ver, não deixa claro essa comparação. Como eu li, cara, eu lembro que assim, eu li 5, não vejo gabarito antes, primeiro eu faço finge que eu estou fazendo, não fiz a prova, já fiquei mal, fiz, quando tu me falou da provinha, fiz a de física e depois fiz a de matemática. E depois eu vou ver o gabarito, para me divertir, né? Essa questão eu acertei, mas porque eu tive o pé atrás, cara. Eu li, reli, tentei interpretar, puta, o que esse filho da mãe está falando? Li, reli, pensei, não, ele falou só da temperatura, ele não pode estar comparando esse com esse, porque é uma comparação que não tem cabimento. É a mesma coisa que pedir, professor, 10 metros tem quantos metros quadrados? Não existe isso. Professor, transforma metro cúbico em centímetro para mim. Que isso, cara? Para com isso. Então, na verdade, eu percebi, se dobrou a temperatura e nada mais aconteceu, vai ser o dobro. Por isso eu fui no 2 e 2. Mas pensei comigo, não duvido que no gabarito esteja alfa, beta é o dobro vezes o dobro, 4. Gama é o triplo do alfa, 3 vezes 2. Pensei comigo, se bobear esses bobão, vou botar isso como gabarito. Mas eu li, vi que não tinha como fazer essa comparação, fui no óbvio, certo? Era o esperado, Eu só posso interpretar essa questão de um jeito, olha, não queremos que dê muito gabarito, não queremos muita gente acertando tudo, vamos botar uma questão bem difícil de interpretar, para os ninjas achar que, né, para os caras que não têm a noção que decoraram os coeficientes ali, achar que é 4, 6. Pior que mesmo na formulário não fala do triplo. Interessante. Bom, olha só, galerinha, questão 7 então, agora, metade da prova, analise as duas situações. Um processo termodinâmico adiabático em que a energia interna do sistema cai pela metade. Q igual a W mais ΔU. Certo? Processo termodinâmico adiabático. 0 igual a W. A energia interna cai pela metade. Cuidado, ó. É o final e o inicial, não é? O inicial era x, o final vai ser x sobre 2.
certo? Então o ΔU fica sendo o final menos o inicial, o ΔU ficaria sendo x sobre 2 menos x, que daria menos x sobre 2. O mais importante aqui é só perceber que ela diminuiu, certo? Então isso aqui vai dar um valor negativo. Um processo termodinâmico isovolumétrico em que a energia interna do sistema dobra. Isovolumétrico, não tem trabalho. A energia dobra, então era U, virou 2U. 2U menos U vai dar um valor positivo. Certo? Vai dar um valor positivo, vou chamar de X esse valor. Certo? Isso aqui deu zero. O que eu já posso concluir? Eu posso concluir que se realizou o trabalho, menos passar para lá, foi um trabalho positivo. Não é isso? E eu posso concluir que o calor recebido foi um valor positivo, um valor X positivo também. Vamos ver o que ele afirma. Assinale a incorreta em relação aos processos 1 e 2. Para a situação 1, o fluxo de calor é nulo. É verdade. E para a situação 2, o trabalho termodinâmico é nulo. O trabalho é nulo na situação 2, isovolumétrica, e o fluxo é zero, adiabática. Ah, ele pediu a incorreta. Estava muito fácil para ser verdade. Verdade. Letra B. Para a situação 1, o fluxo de calor é nulo. E para a situação 2, o fluxo de calor é igual à energia interna inicial do sistema. O fluxo de calor é igual à energia interna final do sistema. Na verdade é o seguinte, ó, ele falou que dobrou, né? Eu não fiz o cálculo que nem esse, né? Então vamos fazer? Dobrou, então quem é o U final? 2x. Quem era o U inicial então? X. Quem é o ΔU? U final menos U inicial. Quem é o ΔU? 2x menos... Ó o ΔU. Deu própria energia inicial. Claro, né? Inicial dobrou, final menos inicial dá a própria inicial. Então tu vê, verdade, para a situação 1 o fluxo é nulo, adiabática. E para a situação 2 o fluxo de calor é igual à energia interna inicial, que é do que eu chamei de X, né? O Q é igual ao X. Verdade. Mas tu vê, ele foi confuso dessa vez de maneira honesta. Ele falou a verdade, mas não falou bonitinho. Diferente da outra questão que, ao meu ver, está totalmente fora da casinha. Para a situação 1, o trabalho termodinâmico é igual à energia interna inicial do sistema. Quando eu fiz aqui final menos inicial, a variação deu menos x sobre 2, que eu chamei de x a inicial e x sobre 2 a final. Então aqui viria menos x sobre 2, menos passar para lá. Então x sobre 2 positivo é igual a w. Olha o que é, o trabalho ficou igual a x sobre 2. E o que era x sobre 2? A energia final. O que ele falou? Para a situação 1, o trabalho termodinâmico é igual à energia inicial do sistema. É a energia final. Trabalho ficou igual a x sobre 2. X sobre 2 era a final. Então, aparentemente, encontramos o nosso problema. Vou ler de novo. Para a situação 1, o trabalho termodinâmico é igual à energia cinética inicial do sistema final. E para a situação 2, o fluxo de calor é igual à energia interna final. O fluxo de calor é igual à energia interna inicial. Inicial, essa aqui. Então ele errou mesmo duplamente no item C. Na humildade, vamos analisar o D e o E. Para a situação 1, o trabalho termodinâmico é a metade da energia interna inicial do sistema. Trabalho é x sobre 2. Qual era a energia inicial? X, metade. Ele falou que era metade da inicial. Falou a verdade. Para a situação 2, o trabalho termodinâmico é nulo. Realmente, verdade. Letra E.
Para ambas as situações, a variação de energia interna do sistema é igual ao fluxo de calor menos o trabalho termodinâmico. Para ambas as situações, a variação de energia interna do sistema é igual ao fluxo de calor menos o trabalho termodinâmico. Isso não é uma lei na termodinâmica? Isso vai ser verdade para qualquer transformação do mundo. É uma lei. Certo? E tu vê, ele falou a lei, só que às vezes para analisar isso no contexto todo não é fácil. Mas é verdade, é a pura verdade. Confirmamos que a única que tinha erro na análise era a letra C. Agora tu vê, o cara não... No segundo ano a gente trabalhou bastante com essa historiazinha de o final, menos o inicial, de mexer com as equaçõezinhas. Mas se o cara não trabalhou um pouquinho com isso, cara, não fez alguns exercícios, até parece que ele vai ter a ideia de chamar de x e raciocinar, como a gente fez aqui. O cara fica meio perdido, não deu valor nenhum, porra. Outra, tu podia ter dado valores, né? Eu chamei de x, poderia ter falado que era 100 e foi para 50. Certo? E aí tu ia ver o valor e talvez fosse mais fácil de pensar. E os exercícios na nossa professora só vieram só hoje que vocês começaram a fazer o... É o que eu digo, se o cara quer fazer o desk, ele tem que entender que ele vai ter que ter um ritmo dele para chegar no desk. Ou fazer um curso específico, um curso para o desk. Né? Porque em qualquer lugar do mundo nós estamos finalizando a matéria agora, nos outros colégios também. Né? Então, ficaram prejudicados em relação à prova do desk, mas duvido que alguém, de certa forma, tenha, né, algum colégio tenha terminado tudo antes da UDESC para que o aluno pudesse ir para a prova, né, totalmente tudo revisado. Até porque o cara revisa uma coisa, passa outra, isso não tem que ver. E o nosso foco foi também sempre a UFSC. Né? Outra, eu sempre recomendei vocês baixarem as provinhas da UDESC antecipadamente. Aí tu vê que tu já teria feito exercícios muito similares a esses, né, nas questões anteriores da UDESC. Nenhuma questão sobre encontro de imóveis, né? Nada de encontro de imóveis, né? A UDESC ela não tem fama na cinemática, a UFSC sim.